Você nunca mais vai usar o VS Code da mesma forma depois desse vídeo. Eu sou Dev Sênior, já com 6 anos de carreira, e eu instalei um monte de extensão, inteligência artificial, otimizações e automações, transformaram a minha produtividade. E hoje eu vou mostrar tudo para você. Se você é dev como eu e sente que seu VS Code está meio cru, como eu mesmo senti por muito tempo em relação ao meu VS Code, esse vídeo aqui vai te ajudar. Eu trabalho com várias linguagens no meu dia a dia e cada detalhe foi feito e configurado para facilitar a minha vida. Extensões, inteligência artificial, atalhos, tudo. Eu quero mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Bom, galera, eu já estou com o meu VS Code aberto aqui. Já deixei um projeto base iniciado aqui, que é o Next.js Base. Esse código é o que eu usei para o Dark Mode e para o Deploy da Vercel aqui no canal. Então eu vou deixar o link do repositório nessa descrição aqui também. Vou aplicar algumas coisas aqui e vou fazer alguns testes de commit. E a gente vai olhar lá no meu VS Code, no meu GitHub depois, tudo que a gente fizer aqui, beleza? Então eu vou dar uma passada rápida pelas extensões aqui, não prometo não tomar muito tempo para mostrar as extensões, mas eu vou depois mostrar boa parte das extensões funcionando. Algumas eu não vou conseguir mostrar, porque são extensões de Java, Spring Boot iniciar um projeto, por exemplo, eu não tô afim de tomar tanto tempo de vocês, mas mostrar para vocês aqui tudo que eu faço com o meu VS Code, tá? Então eu vou dar uma passada rápida pelas extensões, o que eu tiver que mostrar em ação e conseguir mostrar, eu vou mostrar, e o que não der, como a criação de um projeto Java, por exemplo, o Flutter, eu vou apenas mostrar a extensão qual que é e falar para vocês como fazer isso, tá? Como usar essa extensão de fato. Então vamos lá, vamos para as extensões. Aqui eu tenho o auto import para TypeScript, que me ajuda muito. Então quando eu tenho uma função, quando eu tenho uma variável que eu preciso usar globalmente, o auto import já me ajuda muito. Onde eu tiver que usá-la, se eu digitar algumas palavrinhas, eu já consigo importar essa variável, essa função, sem muita dificuldade. Tá? Isso já me ajuda muito com produtividade. Bracket per column, a mesma coisa também já me ajuda muito a dividir o meu código em cores, então também me ajuda muito com produtividade para entender o meu código. Por exemplo, se eu tenho um if, ele começa a primeira chave do if com azul, ele vai terminar esse if com azul e eu vou conseguir identificar o início e o fim daquele if, se for o código muito extenso. Então isso já é muito bom para me ajudar a identificar no meu código. Color highlight, a mesma coisa, me ajuda a identificar com cores o que eu tenho que fazer no meu CSS. Então se eu tenho uma cor em hexadecimal ou qualquer outro formato, como RGB ou RGBA e outros mais, ele identifica aquela cor e destaca aonde está aquele código de cor para poder dizer, aqui está aqui o branco que você está procurando, vai ter um quadradinho branco. No meu caso fica quadradinho, não fica só circulado, fica tudo branco, fica preenchido também, mas atende muito bem. Conventional comments, o próprio nome já diz, é para fazer commits no padrão convencional da comunidade do Git. Então aqui, como você pode ver, ó, aqui ele já mostra onde clicar, né? Então aqui no meu Git eu tenho também, ó, o íconezinho de conventional commits, né? E aqui ele diz que você tem que clicar lá e tal, aí no clicar ele vai te dar isso aqui, ó. Você pode falar se é uma docs, se é um update, se é um refactor, tudo isso o seu commit vai ter, caso você escolha na conventional commit. Então a próxima extensão aqui é CSV do table. Eu uso aqui para poder criar uma tabela a partir de um CSV dentro do meu VS Code. A extensão que já está mostrando é muito legal, essa extensão para mim. Hoje no meu dia a dia não é tão útil porque não tenho necessidade de mexer com CSV hoje, mas em projetos passados, seja freelance, seja por trabalho ou até mesmo projetos pessoais, eu já usei muito, e por ter projetos pessoais que tem isso aqui, que eu tenho que mexer com CSV, eu deixei instalada. Então isso me ajuda muito. E vocês estão vendo aí a extensão como é que funciona nesse GIF aqui. Indo para a próxima extensão, Dart. É uma extensão de suporte para a linguagem Dart. Eu tenho tudo aqui dentro. Eu tenho snippets, eu tenho erro de sintaxe, eu tenho formatação de código, eu tenho autocomplete e por aí vai, dentro do meu VS Code, ao usar o Dart em algum projeto, né? Então se eu quiser criar um projeto com Flutter, por exemplo, quando eu usar algum arquivo Dart, essa extensão vai me ajudar muito, seja com autocomplete, seja com erro de sintaxe ou formatação de código. Próxima extensão, .env, a mesma coisa, um suporte para sintaxe de .env, e onde vai me dizer se tem alguma linha errada, se eu vou, por exemplo, se é um comentário, ele vai deixar numa cor diferente, se é uma função como export, ele vai deixar numa cor diferente. E isso ajuda muito, porque é muito útil você identificar o que é uma função, o que é uma variável,
um comentário, isso ajuda demais. Principalmente se forem arquivos muito grandes. Tem arquivo de .env que eu já tive que lidar com mais de 200 linhas. Editor config pro VS Code ajuda com um monte de coisa que eu não sei nem explicar tudo o que o editor config faz de tão grande que ele é e importante dentro do VS Code. Ele é usado para formatação, ele é usado para lint, junto com outras extensões, tá? Como você pode usar o SLint, o Prettier, tudo junto na configuração dele, e isso vai te ajudar demais. Error Lanes é uma extensão que é muito útil. Eu praticamente não vejo essa linha laranja aqui, que é de warning, mas eu vejo muita linha de erro. Principalmente quando eu pego código novo com outro desenvolvedor ou começa um projeto que ainda não tem uma formatação, é muito fácil de ver linhas com erro, principalmente por causa de erro de sintaxe ou às vezes acontece de ter uma função que não está bem fechada, não tem um if com um fechamento correto, etc. Falta de um ponto e vírgula, por exemplo, pode ocasionar uma linha vermelha dessa aqui. Próxima extensão, na verdade, é de snippets para React, Redux e React Native. É uma das extensões mais legais que eu uso porque eu consigo complementar muito o meu código com esses snippets aqui, que facilitam demais, né? Então eu posso criar uma função, posso criar um componente e ir complementando o código React com JSX ali muito facilmente com isso aqui. Não tem muito segredo, tá? SLint, aqui não precisa dizer quase nada. Se você tiver configurado o SLint no seu projeto e essa extensão instalada no VS Code, você consegue usar o SLint da melhor maneira possível dentro do seu código. Então você consegue identificar erros de sintaxe, você consegue identificar que não está bem indentado, não está bem formatado aquele código. Isso vai te ajudar demais. Flutter, a mesma coisa do Dart, é uma extensão para poder usar com o Flutter, né? Então aqui eu tenho autocomplete, eu tenho erro de sintaxe, eu tenho formatação de código e por aí vai dentro do VS Code, o que já facilita muito, né? Tem muita gente que usa o Android Studio e por aí vai, mas você pode usar o VS Code, que ele é muito completo. Você consegue iniciar um projeto Flutter dentro do VS Code, por exemplo. Aqui dentro do meu VS Code eu consigo iniciar projeto Laravel, eu consigo iniciar projeto PHP, Java, consigo iniciar projeto Next, consigo iniciar o projeto Flutter e por aí vai, tá? Spring Boot e etc. O meu VS Code faz praticamente de tudo que eu uso no meu dia a dia e em projetos freelance também. Laravel Snippets, assim como para Flutter e para React, eu tenho para Laravel também, que é um autocomplete muito legal, né? Não só autocomplete, mas sintaxe e formatação de código também, tá? Aqui como a extensão já está mostrando, você consegue criar uma rota de get aqui com poucas escritas, né? Que ele complementa o resto para você sem muita dificuldade. Omnitheme aqui já é uma indicação da Rocket City, tá? Eu já indiquei o Darkula Theme aqui por indicação até de vídeos da Rocket City também, mas passei a usar o Omnitheme depois que eles criaram, porque fez muito mais sentido, tem menos incompatibilidade com outras extensões e funciona muito bem, além de ser bonito, é claro. A gente quer um tema que é bonito, usável. Então, vamos seguir aqui. PHP IntelliFans, esse nome mesmo eu sempre agarro para falar, é para PHP puro, não só para Laravel, mas eu consigo aqui ter sintaxe, destaques de sintaxe, formatação de código, autocomplete e por aí vai dentro do código PHP. Então, se eu estiver lidando com um projeto que não seja Laravel, mas que tenha código PHP puro, eu consigo ter a mesma coisa que eu tenho para Laravel, Flutter, JavaScript, etc. Eu tenho para PHP também. Aqui eu só coloco o meu VS Code em português, não tem segredo. Vou até pular essa parte, porque tem gente que não gosta de português, então você não precisa nem ver essa extensão aqui. PostCSS, para quem usa muito Tailwind, o Next, ChatCN também, por exemplo, que eu já mostrei em outros vídeos aqui. Isso aqui é muito bom. Você tem o PostCSS instalado em aplicações que usam PostCSS, pode te ajudar não só com sintaxe, mas também com possíveis erros de build. A extensão também pode te ajudar com isso, ao identificar algum problema. Já tive problemas, eu já identifiquei graças às extensões próprias para isso, né? Não só do Post, mas do Tailwind também, e isso me ajudou muito, beleza? Então fica aí uma dica muito boa para vocês. PostCSS Language Support é muito bom, sendo da CSS Tools. Prettier Code Formatter, aqui é o meu salvador da pátria. Então, se eu pego algum código que não está bem formatado e me incomoda, que queima os olhos de ver uma sintaxe que não está formatada, o Prettier entra em ação e salva meu dia. Eu vou ser bem dramático aqui por conta disso, porque tem projeto que a gente pega, seja para freelance, alguma coisa assim, que, cara, eu não sei o que acontece com a galera que não usa Prettier. O código não devia funcionar, porque fica muito cagado. Por exemplo, se você tem um if, um else if, outro else if e termina num else, por exemplo. Então você tem ali 4 cadeias de código. Fica tudo na mesma linha. Eu não sei como que o programador consegue entender esse negócio. Agora, você tendo o Prettier no seu VS Code, você habilitando o Format on Save,
que eu também vou mostrar essa configuração para vocês, o Pretty entra em ação e pronto, tá lá, o if bonitinho. Um if, embaixo um else if, outro embaixo outro else if, embaixo else. E tá lindo, tá formatado o seu código. Seja para JavaScript, seja para TypeScript, seja para CSS, para HTML, para Vue, para Angular, para PHP e por aí vai. O Pretty entra em ação e funciona, que é uma beleza. Então isso é muito útil. O Pretty para mim, de todas as extensões que eu uso, além do tema, o Pretty eu acho que é a minha extensão favorita, porque salva o meu dia. Eu consigo fazer formatação de código assim. É só salvar. No caso, por estar habilitado para salvar, para formatar quando eu salvar, é só eu salvar o arquivo que ele formata para mim. Pronto, sem muito mistério. E eu vou mostrar isso funcionando para vocês. Prisma. Essa extensão do Prisma me ajuda com sintaxe, com formatação, autocomplete, tudo pro Prisma. Então, se eu tiver que criar um model no Prisma, ele vai me ajudar. Se eu tiver que criar usar alguma formatação dentro daquele model, essa extensão também vai me ajudar. Também vai me dar erros de sintaxe se eu errar alguma coisa. Então, se eu abrir um modo e esqueci de fechar, ele vai me mostrar. Rainbow CSV. Bom, vocês já viram que eu tive que usar muito arquivos Excel em projetos passados, né? Aqui tá mais uma. Aqui não é de tabela, mas eu consigo ver cada coluna de uma cor. Isso já me ajuda muito. Então, eu consigo ver que a coluna nome tá em branco, ano, deve ser ano isso aqui, tá em azul. Tá aqui, ó. Original title em branco, ano em azul, duração em amarelo, gênero em verde, director em laranja, vermelho, average volt tá em azul clarinho. Então todos os dados estão aqui, ó, na cor da coluna indicada no início do arquivo. Isso é muito legal. Por mais que você faça o scroll, a coluna fica presa lá em cima e você consegue ver pela cor, identificar o campo. Isso aqui ajuda muito. Para você que não quiser transformar numa tabela, como a outra extensão faz, isso aqui já ajuda muito, tá? E usar as duas juntas, você formatar para tabela e usar isso aqui, a tabela também vai ficar colorida, e isso é muito legal. O reload, até por isso que eu deixei minha câmera lá em cima dessa vez, por conta de se eu tiver algum problema no VS Code, o meu código travar, ou algo do tipo, tiver algo travado, ou até mesmo para instalar uma atualização de uma extensão, ou até mesmo do VS Code, é só eu clicar no reload que ele reinicia a tela para mim, reiniciou e ele volta para o mesmo lugar. Então o reload faz isso, tá bom? É só clicar em reload que ele faz o reload do VS Code por completo, lembrando, por completo, ou seja, ele reinicia suas extensões, reinicia seu VS Code e se tiver alguma coisa travada, volta a funcionar, sem muito mistério. Simple React Snippets, aqui eu vou deixar a extensão falar por si só, não vou comentar muito, mas você cria funções, cria componentes, tudo muito rápido, escrevendo pouco. Se eu não me engano é nessa extensão aqui que eu basta digitar RFC, que eu crio um React Functional Component. Isso aqui já é muito útil. E tem o RAFC ou RFAC, React Arrow Function Component. Então RAFC também já cria um componente completo para mim. Né? Simples, mas completo. Spring Initializer Java Support. Esse aqui é muito legal. Dentro do meu próprio VS Code, como eu disse, com Flutter, etc., eu consigo criar um projeto Spring Boot diretamente dentro do meu VS Code. É claro que a galera do Spring Boot aí tem o costume de usar o site lá do Maven, do Spring, para poder criar o projeto lá. Você cria lá, baixa o zip, passa a usar na sua máquina, funciona, pode continuar usando, não tem problema nenhum. Mas eu, ao estudar o Java, eu vi que isso aqui era muito útil para mim estar dentro do meu VS Code, assim como eu já mostrei extensões de Spotify, técnica Pomodoro, tudo dentro do VS Code. Eu gosto do meu VS Code fazer tudo para mim. Então, essa extensão do Spring Boot já me facilita muito. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Tudo que facilita para mim, eu quero mostrar para vocês, para ver se facilita para vocês também. E aí vocês podem montar configurações que vocês quiserem do VS Code de vocês, beleza? Para mim, o Spring Boot iniciando dentro do VS Code é muito útil. Então, foi muito útil enquanto eu estava utilizando, seja para trabalho ou para estudo. E pode ser útil para vocês também. Próxima extensão aqui, Styled Components Snippets. Assim, tem muito tempo que eu não uso projeto com Styled Components, mas vira e mexe, se eu precisar fazer manutenção como freelance num projeto que tem Styled Components, eu tenho duas extensões. Eu tenho a de Snippets e eu tenho a de VS Code Styled Components, que é para sintaxe, autocomplete, etc. A de Snippets também me ajuda com import. Aqui é mais para atalhos, né? Essa de Snippets aqui. E essa aqui me ajuda com autocomplete. Então, se eu estiver digitando, ele já vai me dar o CSS dentro do JavaScript, né? CSS em JS, que é o foco do VS Code, do Styled Components. Vão me ajudar muito essas duas aqui em conjunto. A próxima aqui não tem mistério, é para ver SVG dentro do VS Code.
Aqui, quando você abre um SVG, você abre ele dentro do seu próprio VS Code. Vamos ver se tem um SVG aqui. Deveria ter do Next, né? Mas não tem não, tem só um ícone aqui, ó. Ele abriria o SVG basicamente como abre o ícone do Next, tá? Mas eu não tenho nenhum SVG aqui dentro, eu acho. Então vou ficar devendo isso pra vocês. Mas é basicamente isso. Ele vai abrir o SVG dentro do VS Code. Symbols. Esse aqui é uma extensão muito legal. Para atuar junto com o Omnitheme, essa aqui, né? É a minha biblioteca de ícones para tudo que eu uso dentro do VS Code. Então tem para CSS, tem para JavaScript, tem para teste, tem para SVG. Ó, o SVG fica com esse quadradinho aqui, ó. Tem para package.json, ó como é que fica. Post CSS também, readme, markdown, né? O M para uma setinha para baixo, legal, markdown. Então já é muito legal. TS, uma engine aqui para TS config. Então tudo isso é muito legal. Ó, a extensão aqui mostrando TS para mim. Aqui TSX, que é o JSX, né? Só que na cor do TypeScript. Então imagem aqui, né? Com o ícone. O CSS fica com bracket aqui. Muito legal. Muito legal mesmo. Git ignore também. Então a Symbols aqui é a melhor que eu usei até hoje. Já usei Material Icon, por exemplo. Gostei muito, mas a Symbols para mim foi melhor que eu usei até hoje. Então tá aí para vocês também. Tailwind CSS IntelliSense. Isso aqui é muito legal. É o autocomplete pro Tailwind. Então se eu estiver digitando alguma coisa de Tailwind num código, eu vou ter o autocomplete aqui e vai ter erro de sintaxe também. Ele também dá lint para mim para poder usar. Isso é muito legal, tá? E eu consigo ver o código CSS se eu passar em cima de uma classe também. Tudo isso eu vou mostrar para vocês aqui. É claro que tem que ter a configuração adequada também no seu VS Code, mas instala e configura, tá tudo certo. Turbo Console Log, essa aqui eu uso muito para debug. Não é brincadeira, eu uso muito. Todos os dias eu uso isso aqui. Se tivesse como, eu não sei nem se ele faz, mas se ele mapeasse quantas vezes você usa isso aqui por dia, pode ter certeza. Isso aqui ia estar de 100 para cima vezes que eu uso por dia. Tá? Eu uso muito, não é pouco. Beleza, e a última extensão que para mim é a cereja do bolo é a inteligência artificial que eu uso para poder fazer autocomplete, fazer explicação do meu código, para me ajudar aí no meu dia a dia. Onde eu trabalho, há um incentivo muito grande em usar inteligência artificial. Eles usam até o Cursor, que é um outro editor de código baseado no VS Code. Eu vou trazer um vídeo só sobre o Cursor e dizer os prós e contras, né, entre usar o VS Code e usar o Cursor. Mas eu gosto de usar o VS Code com a Windsurf, que antigamente era chamada de Code 1, agora virou Windsurf Plugin. Tá? Ela fica aqui embaixo. Então, Successful Logged In. Por que logged in? Eu podia estar só usando ela no meu VS Code, certo? Poderia. Mas se você criar uma conta e você integrar com o seu VS Code, você consegue ter um mapeamento. Lembra que eu disse da extensão aqui do Turbo Console Log? Você consegue ter um mapeamento de quantas vezes você usou aquilo e para quais linguagens você usou. E eu vou mostrar isso para vocês agora, antes mesmo de mostrar outras coisas. Então, por exemplo, aqui no meu código, eu já usei a Windsurf. Usei 1320 vezes para autocomplete. Nos últimos 8 dias, usei no total 5.402 autocompletes desde o meu início com ela, tá? E aqui é igual o código do GitHub. Se a gente entrar aqui, ó, github.com/JuniorSintra, a gente pode ver que isso aqui é muito parecido com o GitHub, só muda a corzinha. Então aqui, ó, no meu GitHub, ó, o GitHub tá aqui, ele usa o mesmo tipo de gráfico. Isso aqui é muito legal, tá? E aqui embaixo ele diz, ó, Top Coding Languages. Então eu uso muito TSX, usei muito com Java, TypeScript, PHP, HTML, JavaScript e Dockerfile. IDEs eu só usei no VS Code. Não tem muito segredo. O dia que eu mais usei, que eu mais uso geralmente é terça. Não sei porquê, minha terça é o dia mais produtivo da semana, pelo visto, tá? Achievements, level 10, 750 autocompletes e 5.000 autocompletes. Ó, eu nem sabia que eu tinha isso aqui, mas eu tenho. E aqui são as linguagens. Aqui eu já disse Top Coding, né? Mas são todas as linguagens que eu já usei para alguma coisa o autocomplete. TSX, Java, TypeScript, PHP, HTML, Vue.js, JavaScript, YAML, Shell, XML, Dockerfile e JSON. Aqui ainda falta algumas coisas, mas tá a grande maioria. Sem muito segredo. Então aqui é minha conta gratuita, você não paga para usar, tá? É gratuito para tudo que eu preciso. Eu tenho aqui, opa, a de privacidade não precisa entrar.
Então você não precisa fazer download de nada, você só instala no VS Code a extensão, integra com a sua conta e você consegue ter esse mesmo mapeamento que eu tenho aqui. Caraca, 892 autocompletes no dia 22 de abril de 2025. Foi o dia que eu mais fiz autocomplete com essa extensão. Impressionante. Eu não tinha reparado que eu tinha feito tanto assim. E depois também, ó, 191, 237. Tô usando bastante inteligência artificial, inclusive. Beleza, eu já passei por todas as minhas extensões. Vamos mostrar algumas funcionando aqui agora, tá? Então, ó, esse aqui já é o Error Lens acontecendo. Por que que tá dando erro? Porque eu não tenho nada instalado nesse projeto. Então vamos instalar aqui o npmi, que já vai resolver muita coisa pra gente. O Error Lens vai parar de apontar erro no meu código, tá? Então, eu não tinha passado de módulos, fiz de propósito para vocês poderem ver os erros de Error Lens acontecendo, tá? E ele vai parar de dar problema agora. Então vocês podem ver aqui, ó, se eu... Ó, não deu, não parou de dar problema. Vamos dar um reload para poder ver tudo acontecendo. Ele reinicia tudo, pronto, acabaram os Error Lens. Então aqui eu já mostrei a reload, já mostrei Error Lens acontecendo, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vou botar o Prettier em ação agora, tá? Ó, eu vou aqui fazer a configuração acontecendo. Então eu vou formatar o documento. Pronto, formatou para mim. Mas vamos formatar o documento com, e vamos fazer o seguinte, ó, o Prettier depois de instalado, você vai ter que definir como padrão. Configurar formatador padrão, você bota o Prettier e ele vai fazer isso automaticamente para você. Vou de novo tirar a formatação e vou salvar o arquivo, tá? Ctrl S. Ele formatou para mim, porque eu tenho o Format on Save habilitado no meu VS Code, tá? Isso é muito importante. O Format on Save tem que estar habilitado para você salvar, para você formatar quando você salvar, beleza? Então, uma já foi. Eu vou criar um outro componente aqui, um componente chamado button.tsx, para mostrar o auto import snippets para você. Eu posso criar como uma função normal. Ele cria já com o nome que você usou no arquivo. Então eu tenho button aqui com RFC. Se eu quiser o RAFC, ele vai criar com arrow function. Então você pode ver aqui, ó, vou até tirar uma aqui só para parar de dar problema. Então aqui ele criou com arrow function e aqui ele criou com função, tá? Ambos funcionam sem problema nenhum. Você tem o seu componente aqui, tá? Eu vou deixar a função aqui, que é o que eu mais uso, e vou deixar ele assim. No meu código eu vou fazer o auto import agora, tá? Eu vou vir aqui, vou vir usando o meu botão. Então tem o button aqui, ó, eu tenho o autocomplete, ele já importou aqui para mim e eu tenho aqui agora o meu botão funcionando. Eu não preciso fechar ele porque dentro do meu botão já tá uma div aqui, tá? Então se a gente vem aqui agora no código, eu vou botar ele para rodar. A hora que ele compilar, a gente já vai ver esse botão aparecendo lá na nossa home. Vai estar, no caso, em cima do desenvolvido por Junior Sim, tá? Então aqui eu vou entrar na aplicação. Beleza, o botão tá aqui. Nosso componente está funcionando, ó. Se eu mudar aqui alguma coisa, vai estar aqui. Então eu já criei um componente com snippets, com pouca coisa escrita e já funcionou. O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver aqui. O Error Lens eu já mostrei, snippets também. A mesma coisa serve para Laravel e para PHP e para outras linguagens também, tá? Então não tem muito segredo. Vou mostrar da Tailwind aqui para você e o console log também. O console log funciona da seguinte forma: eu quero dar um console nesse mounted aqui, tá? Esse mounted aqui eu quero saber dar um console nele. Eu poderia vir aqui e escrever console.log e dar um mounted aqui. Ok, funcionaria. Mas concorda comigo que eu tive que escrever muita coisa? Tá, Júnior, é só um console log, não é tanta coisa assim. Beleza, mas se dá para facilitar, por que a gente não vai facilitar, já que a gente tem extensão para isso? Aqui o meu Windsurf já tá dando um autocomplete, já mostrou a inteligência artificial também, mas eu quero fazer diferente. Bom, eu quero usar o Turbo Console Log. Eu clico duas vezes no que eu quero dar console, seja uma string, seja uma variável, seja uma função, o que eu quiser imprimir no meu console, eu clico duas vezes, seleciono, ou posso fazer assim, né? Também, ó, clique e arrasto, não tem problema. Eu clico duas vezes ou seleciono de alguma forma, Ctrl Alt L. Ele já vai me dar um console log, ele já vai me dar uma string para eu identificar esse console log. Inclusive, essa string vai ter o que eu selecionei e vai ter o valor na frente. Então, com Ctrl Alt L,
eu dou um turbo console log aqui, que fica mais bonito, eu consigo identificar com mais facilidade no meu código, sem problemas, tá? Então eu vou mostrar isso aqui funcionando para vocês, ó. Vou salvar e vou acessar lá no meu código agora e vou ver esse console mais bonitinho aqui. Então o turbo console log me ajuda muito, ele coloca esse foguetezinho aqui nesse tio e o que eu der de função, de variável para ele imprimir no console, já imprimir dessa forma, beleza? Então mais uma extensão aí já mostrando para vocês. Então agora eu quero usar o Windsurf, um autocomplete. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, ó, eu vou tirar esse aqui, ó, e vou fazer eu mesmo, fazer o spam. Ele já me dá aqui, ó, digitando pouca coisa, eu já tenho o autocomplete de tudo que eu quero aqui, tá? Isso aqui funcionaria? Sim, mas eu quero que fique do jeito que estava antes. Bom, temos escolhido do jeito que estava antes mesmo. Pronto, temos escolhido, poderia fazer assim, tá? Por que eu quero deixar desse jeito? Porque aqui, ó, ele deixou tema, só que vai estar em letra minúscula. O que poderia vir aqui também e colocar text capitalize. Capitalize. Vai estar o tema em inglês, né? Ó, tema atual, light. Bom, mas aí ele botou um A no atual também. Não era o que eu queria, entendeu? Por isso que eu prefiro fazer daquela forma que estava antes, assim, tá? Porque aí aqui eu vejo, tá igual light, eu boto light, mas continua com letra minúscula aqui e tá tudo certo. Tá bom? Isso é mais por questão minha. Aqui o que eu falei, eu consigo ver o CSS do que eu tiver no meu Tailwind, que essa extensão é basicamente essa aqui. Então se eu colocar um... Não é essa. Ou é? Agora eu tô perdido. É ela mesmo. Não tem muito mistério não. É ela mesmo. É essa extensão aqui mesmo. Então, além de ter visão do CSS da classe que eu estou usando de Tailwind, ó, Align Items, eu também tenho autocomplete, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um head, alguma coisa. Tudo isso é do Tailwind, ele já dá o autocomplete para mim, tá bom? Vamos ver o Color Highlight do CSS também? Vamos lá para o Global CSS. E aqui eu tenho o Color Highlight. É assim que fica, tá? Então se eu tiver um... Aqui ele tá OKLCH aqui, que vem com Tailwind já. Ele também funciona para esse carinha, mas eu quero mostrar aqui, ó. Tá vendo? O Color Highlight destaca o branco para mim, assim como ele destacaria o vermelho, né? Eu não sei qual que é a cor do vermelho, mas... eu teria que fazer... Vamos ver aqui, ó. Color aqui. Vai funcionar. O CCC é cinza. Eu tenho C0, C0, C0. Também é cinza. C0, C0. Tenho C0C, que é o rosa. Tá? Então tudo isso aqui funciona muito bem pro Color Highlight, tá? Então o Color Highlight, para quem não lembra, é essa função aqui que me ajuda. Bracket Color, vamos mostrá-la também, ó. Aqui, ó, tá em amarelo. E se eu quiser ter um outro if aqui, ó, if oxe, ó, tá rosinha e tá amarelo. Tá vendo que tem diferença? Era para ser tudo parênteses da mesma cor, certo? Mas não. Aqui eu tenho para parâmetro da função amarelo e aqui para o if eu tenho rosinha, tá? Então se eu tiver que usar um if completinho aqui, ó, vai ter rosa e aqui ele vai colocar outra cor para mim, tá? O amarelo é da função, o rosa é do if. Isso é que serve o bracket pair color, ok? Então dê uma passada geral em algumas das principais funções que eu uso, que são os snippets, o auto import, bracket pair color, color highlight e o conventional comments, né? Vamos mostrar ele funcionando aqui, ó. Vou botar aqui, vamos criar direito, né? Button, aqui também button. Esse botão não vou usar para nada mesmo, então vou deixar button aqui, ó. E é a criação do componente de botão, tá? Então aqui, ó, aqui. Então aqui é uma fit none. Vamos botar introduce new features, que é um sparkles. Ok, não tem problema. Criação de componente botão. Ok? Então eu vou copiar, vou colar aqui também e pronto. Aqui já está o meu commit. Vamos lá agora no
GitHub para ver como é que ficou esse commit, eu tô aqui, vamos acessar esse repositório, né? Vamos entrar aqui, next.js base, e tá aqui, ó, o meu commit, ó, criação de componente button, fit sparkles, que é o que eu selecionei depois, criação de componente button. Sem muito segredo, sem muito mistério, fica muito bonito. Isso aqui, se tiver feito desde o início do projeto, então melhor ainda. Todos os commits vão estar assim, não vão estar feios, né? Porque todos os outros estão feios. Estão só dizendo que é teste de deploy, não tá falando mais nada. Aqui já é um commit bonitinho, tá bom? Então isso aqui já me ajuda muito. Essa conventional commits me ajuda muito mesmo na organização do meu código e dos códigos que eu participo em conjunto, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma que eu esqueci. Acho que já passei por tudo. Vamos ver alguns atalhos aqui agora. Que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Então eu quero arrastar esse botão aqui para depois do desenvolvido. Eu posso duplicar ele com Shift Alt, seta para cima ou para baixo. Isso já duplica o que eu selecionar. E eu quero arrastar. Eu seguro o Alt e seta para baixo. Isso também já facilita muito. Então eu quero organizar o meu código. O botão vai lá para cima. Segura o Alt, vai com a setinha até onde você quer que ele fique. Tá bom? Quer duplicar? Quantas vezes quiser, segura o Alt e o Shift, seta para baixo ou seta para cima, também vai duplicar. Pro lado não, mas vai selecionar para o lado. Esse é um atalho que eu uso muito. Outro atalho também, tem um import que não está sendo usado, Shift Alt O. Ele organiza as importações. Além de tirar as que não estão usando, ele organiza por importância ou algum critério que ele tiver que eu ainda não sei. Tá bom? Então agora vamos ver aqui, ó, Ctrl Shift P. Eu consigo iniciar um projeto Flutter, que é a extensão do Flutter lá, que eu já te mostrei, né? Também tem do Spring, ó, Spring Initializer. Eu também consigo criar um projeto Gradle, não só Maven, tá? E também consigo adicionar starters dentro do Spring Boot. Para você que usa Spring Boot, você sabe do que eu tô falando. Não tem muito mistério, tá? Mas não quero mostrar isso não, quero mostrar outra coisa. Eu quero mostrar os settings.json, que é o arquivo principal que faz tudo funcionar. O meu arquivo, ele é muito grande, tá? Ele é muito grande, mas tem arquivos maiores. Eu tenho 251 linhas e ele faz integração com todas as extensões para mim sem muita dificuldade, tá? É uma configuração muito completa, tem coisa até que nem usa. Eu posso tirar. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Não tem mais nada para tirar. Então tudo que está aqui é funcional, tá bom? Esse arquivo aqui, ele não está disponível em nenhum lugar, mas se vocês quiserem eu posso deixar. Pensando bem, eu acho que eu vou deixar aqui, né? Tirando. Vamos lá, mais um commit aqui então, ó. Fix none format decode, removendo uso de botão. Tá, removendo o uso do botão. Já ver aqui no GitHub, o commit já vai estar aqui em algum lugar, ó, removendo o uso de button, tá? Então ele adiciona um emote aqui também, o que já é muito legal. Vamos voltar aqui. Esse arquivo de settings.json eu posso disponibilizar. Tem mais coisa aqui sim, ó, que dá para tirar. Agora sim, eu acho que ele tá com tudo. Acho que não tem mais nada para tirar. Não tem mais nada. Então, agora aqui eu tô na versão final do meu VS Code, que eu posso disponibilizar isso para vocês. Então eu vou adicionar aqui, ó, um arquivo settings.json.txt e vou adicionar aqui para vocês esse arquivo. Então, vou adicionar mais um commit aqui, docs none, aqui memo criando arquivo de settings JSON para a comunidade. Tá bom? Então vai estar tudo nesse projeto aqui e vocês vão poder usar, tá bom? Então, ó, mostrando aqui, ó, no GitHub, tá aqui settings JSON txt, tá bom? Então, sem muito mistério, eu dei uma passada boa aqui por tudo o que eu faço com o meu VS Code, tá? Todas as extensões, os principais atalhos, tudo que eu uso no meu dia a dia, tá? Isso me facilita muito, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu fiz aqui. E é isso. Esse é o meu VS Code bombado, versão 2025. Bom, Dev, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da minha configuração com inteligência artificial,
tema, extensões, atalhos, tudo que eu tentei mostrar para vocês aqui é o que eu uso no meu dia a dia, o que facilita muito a minha produtividade. Então, se você já é inscrito no canal, dá like, comenta aqui embaixo qual que é a sua configuração, quais extensões, qual inteligência artificial, se não for igual a minha, que você usa, para a gente poder conhecer um pouco mais das variações que existem dentro do VS Code dessas configurações. E se você não é inscrito ainda, se inscreve. Cada inscrição conta muito para a gente crescer cada vez mais, trazer mais conteúdos de maior qualidade para vocês. Bom, e só para deixar um adendo aqui, nós temos outros vídeos sobre produtividade aqui no canal, onde eu mostro mais extensões de VS Code. Então eu vou deixar marcado aqui no izinho para você assistir o vídeo que é o maior vídeo de produtividade aqui do canal até então, sobre extensões, e eu espero que você goste, beleza? Então até o próximo vídeo e um grande abraço. E no próximo episódio de Dragon Ball Z... Opa, programa errado! Se você chegou até aqui, vou te contar um segredo. Em cada vídeo em que eu aparecer, um enigma será revelado. Cada enigma esconde uma palavra. Juntas, essas 10 palavras formarão uma frase secreta. Quem decifrar a frase primeiro vai ganhar um prêmio misterioso. Preparado para o desafio? Então fique atento, porque o jogo já começou.